galera, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo. Vamos tratar agora medidas de tendência central. Então, este primeiro vídeo é sobre média aritmética. Depois, colocarei outros vídeos sobre moda e mediana. Neste vídeo, no final, eu também faço alguns exercícios, tá, de tabelas com vocês, tá bom? Então, você pode até achar que o vídeo é extenso, mas eu abordo tudo sobre média aritmética em tabelas de distribuição, certo? Vale a pena assistir até o final. Então vamos lá. Depois que a gente coleta os dados, monta a tabela, a gente começa a estudar estatisticamente aquele evento, né? E o primeiro parâmetro que a gente trabalha é média. Então vamos estudar média aritmética. Média aritmética, ela é representada pela letra Mi grega, quando representa a média da população. Quando representa a média de uma amostra, a gente usa x barra. Então, generalizando, N é sempre o tamanho da população ou da amostra. Então, estão aqui as nossas fórmulas, né? Mi é igual a somatório de todos os x, de todas as variáveis, certo? De 1 até n, sendo n o tamanho da população, certo? X barra é igual ao somatório de todas as variáveis dessa amostra, de i igual a 1 até n, sendo n o tamanho da amostra nesse caso. Então, um exemplo. Um vendedor de calçados, que recebe por comissão, recebeu os seguintes pagamentos referente ao primeiro semestre de 2019. Estão aqui os valores. Qual foi a média salarial deste vendedor no primeiro semestre daquele ano? Bem, como é um semestre, são 6 meses que eu tenho que somar. Por isso eu vou dividir por 6. Então aqui eu coloco os valores recebidos em cada mês. O somatório dá 12.630, que dividido por 6, R$ 2.105 é a média salarial no primeiro semestre de 2019 daquele vendedor. Bem, mas temos também média ponderada. O que é essa média ponderada? É quando nós trabalhamos com pesos. Os pesos significam o quê? Quantas vezes esta variável está aparecendo. Então, quantas vezes o x1 aparece? P1. Quantas vezes o x2 aparece? P2. Quantas vezes o x3 aparece? P3. E assim por diante, né? Então, eu vou somar os valores, né? Vou dividir pela soma dos pesos. Por quê? Aqui estão as quantidades, tá? Quando eu somo os pesos, vai me dar a quantidade total, tá? De x's que eu somei. Então, um exemplo. Mera coincidência, tá? O professor de análise estatística precisa calcular a média das notas de um aluno, sabendo que as duas primeiras provas têm peso 1 e foram 7,1 e 6,9. A terceira tem peso 2 e foi 5,8. E a última, peso 3 e foi 5,2. Se o aluno tiver média abaixo de 6, deverá fazer exame. O aluno deverá ou não fazer exame? Lembrando que aqui, casa decimal, tá? Então, a gente conta a primeira casa decimal. Não vai arredondar para o número inteiro, não. Então, vamos lá. Então, 7,1 a primeira prova, peso 1. 6,9, segunda prova, peso 1. 5,8, segunda prova, peso 2. Então, eu vou contar esta prova 2 vezes, certo? 5,2, peso 3. Significa que eu vou contar 5,2 3 vezes. Então, eu somo aqui os pesos, 1, mais 2, mais 3. Né? 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 notas. Então, somando as notas, dá 41,2. Dividido por 7, vai dar 5,9. Tá? Então, neste caso, ainda não foi para conselho. Então, exame.
vai fazer exame. Tá? Só por causa de 0,1, professora? Ah, se é só 0,1, por que ele não tirou? Não é verdade? É o exame, gente. Depois do exame a gente vê o que faz. Vamos lá. Agora, como é que se calcula, então, a média aritmética nas tabelas de distribuição? Então, vamos lá. Na estatística, para calcularmos a média aritmética de uma população ou de uma amostra, a gente trabalha com o conceito da média ponderada, porque a frequência absoluta, o FI, é o peso dos dados. Tá? Então, aqui, ó, a frequência absoluta, o FI, é igual ao peso dos dados. Então, a fórmula, ela fica desse jeito aqui, ó. Somatório, certo? De I, começando no 1, indo até N, de FI vezes XI, tá? Dividido pelo tamanho da amostra. Certo? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo. Então, eu vou fazer aqui 2 exemplos e vocês vão fazer exercícios depois, certo? Foi perguntado a uma amostra de 30 pessoas que consomem rosquinhas com frequência na doceria Mamos Doces, que a variedade de rosquinhas é a sua favorita. As respostas foram organizadas na tabela de distribuição de frequências a seguir. Determine a média aritmética. Então, eu tenho aqui a minha tabela. O tipo de rosquinha, a quantidade de pessoas que preferem essa rosquinha, e aqui o 30, que é o meu N. Bem, a minha fórmula diz que eu tenho que fazer FI vezes XI e dividir por N. Na estatística, a gente monta tabelas, né? Então, eu vou trabalhar, eu tenho que fazer aqui uma coluna de FI vezes XI, para eu ter o somatório aqui depois, ó. Tá? Ó, aqui embaixo eu tenho o somatório, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer com glacê vezes 8. Que resposta que eu vou pôr aqui? Interessante, não é? Gente, não existe média aritmética para variáveis qualitativas, tá? Porque o nome é média aritmética, você calcula com números, tá? Então, variáveis qualitativas não se calcula média aritmética. Moda e mediana, sim, tá? Mas média aritmética nós não podemos calcular, não dá para calcular, tá? Então, média aritmética é calculada apenas em tabelas de variáveis quantitativas, discretas e contínuas. Tá bom? Então, próximo exemplo. A administração pública da cidade de Transitópolis deseja conhecer a distribuição de veículos por domicílios naquela cidade. Uma amostra de 50 domicílios, que é o meu N, aleatoriamente foram selecionados na cidade. E obteve-se os seguintes resultados. Vamos ver a média aritmética aqui. Daqui existe média aritmética. Ó. Os meus dados, as minhas variáveis, são numéricos, certo? Então, ó, pela fórmula, nós temos que fazer somatório, entendeu? De FI vezes XI. Então, eu vou fazer FI vezes XI e vou pôr a resposta aqui. Vou somar todos. Vou multiplicar todos e depois eu somo. Então, vamos lá. Vamos fazer 4 vezes 0, 0. 23 vezes 1, 23. 12 vezes 2, 24. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 5, 10. Somatório, 88. Mas por que eu fiz essa multiplicação? Gente, o que significa esse 4? Significa que 4 domicílios não tem nenhum carro. Então, por enquanto, eu tenho 0 carros para somar. 23 domicílios tem um carro. Então, eu tenho 23 carros para somar. Porque eu quero a média do quê? De carros.
certo? Eu quero a média de carros por domicílio. Você sempre vai calcular a média em relação ao seu X. Então, eu quero a média de carros. Para isso, eu preciso do total de carros. Ó, 12 residências possuem 2 carros. Então, 12 vezes 2, 24. Tá? Então, nessas residências, tinham 24 veículos. Então, ó, somando aqui, já são 47 veículos. 5 casas tinham 3 veículos, que dá o total de 15. 4 casas, 4 veículos, que dá o total de 16. 2 casas, 10 veículos, que dá o total de 10. Somando tudo, nas 50 casas pesquisadas, foram encontrados 88 veículos. Então, qual é a média de veículos? 88 dividido pelos 50 domicílios. Nós temos 1,76 veículos por domicílio. Aqui eu vou estar sempre trabalhando com 2 casas decimais, né? Bem, mas não existe 1,76 carros. Então, ó, se você vai estar fazendo uma apresentação, né, da quantidade de levantamento que você fez aqui, ó, tantas casas, tem tantos veículos, então a média, aí você fala, é de aproximadamente 2 veículos por residência. Mas para usar em outras fórmulas estatísticas, você não vai usar 2, você vai usar o número que você encontrou do cálculo. E aí você pode, inclusive, trabalhar com 4 ou até com 6 casas decimais, para minimizar o erro de arredondamento. Tá bom? Então vamos lá. Agora exercícios para vocês, tá? Para vocês calcularem a média aritmética das tabelas de distribuição a seguir. São 3 tabelinhas aqui, né? Então, ó, arrecadação líquida da Previdência Social, certo? Então, calculem a média aqui, por favor, né? Deem pause, calculem a média e voltem a ligar. Vamos à correção. Então, ó, a fórmula, certo? Eu preciso fazer FI vezes XI. Então, vamos lá. 1 vezes 33, 33. 3 vezes 33,5, 100,5. 1 vezes 34, 34. 2 vezes 36, 72. 1 vezes 38, 38. 1 vezes 43, 43. Então, o somatório, R$320, 320,5 bilhões de reais. Tá? Que essa é a arrecadação da Previdência Social. Tá? Então, a gente faz o que agora? Pega este dinheiro, somatório, nesses anos, né, que foram feita essa arrecadação, e dividimos por 9, que foram 9 anos aqui levantados. Resposta: 35,61 bilhões de reais. Certo? Facinho, não é? Próxima tabela. Rendimento escolar. Então, ó, foi feito um levantamento com 27 alunos, certo? Então, foi dado 9 alunos tiveram rendimento inferior, 14 médio e 4 superior. Calcule a média aritmética. Eu dou alguns segundos para vocês. Pause. Voltando. Gente, tá aqui a fórmula. Temos que fazer FI vezes XI. Como é que eu vou fazer 9 vezes inferior? Lembra, são variáveis qualitativas, ó, inferior, médio e superior. Não tem como a gente calcular, tá bom? Não adianta, ó, esse I é o número de linhas, tá? Tá pedindo para fazer FI vezes XI, não tá pedindo para fazer FI vezes I, certo? Então eu tenho que fazer, ó, FI 9 vezes XI que é inferior. Como é uma variável qualitativa, não é possível essa multiplicação, tá? E, por último, esses são erros de digitação de uma monografia, levantadas por um professor, né, em 30 páginas. Então, estes aqui são os erros encontrados nessas páginas. Em 10 páginas encontraram nenhum erro, 8 páginas, 1 erro, 7 páginas, 2 erros, 3 páginas, 3 erros, e em 2 páginas, 4 erros. Então, qual é a média aritmética, né? Qual é a média de erros por página, né, desta monografia? Então, ó, a fórmula. Pause.
Já fizeram, ok? Vamos lá. Vamos fazer a coluna FI vezes XI. 10 vezes 0, 0. Não escorrega, gente. Não sei porquê. Vocês sabem que todo número vezes 0 dá 0. Mas vocês olham e não sei. Eu não sei explicar. Vocês colocam 10 aqui. Um monte, tá? Cuidado, tá bom? 8 vezes 1, 8. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Então, qual é o total de erros encontrado nas 30 páginas? 39 erros. Então, a média vai ser o total de 39 erros dividido por 30 páginas. 1,30 erros por página. Bem, variáveis quantitativas discretas. E tabelas com agrupamento de classes. Como é que a gente faz o cálculo da média? Vamos lá, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que achar o ponto médio, tá? Porque quando eu tenho assim, de 50 a 60, então aqui o meu XI, aí eu falo que o FI aqui é igual a 7. Então, eu quero fazer FI vezes XI. Então, que valor, né? Eu vou fazer 7 vezes que valor? Se aqui, esse 7 representa, né, 7 valores entre 50 e 60. Então, por que valor eu vou multiplicar? Se eu quero calcular a média, eu já começo a trabalhar com o valor médio aqui. Então, eu encontro o ponto médio desse intervalo. Eu pego o limite inferior mais o limite superior e divido por 2. Tá? Então, neste caso, é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Para vocês efetuarem esta conta na calculadora. O que vai acontecer? Vai ter aluno que vai chegar em 80 e tem aluno que vai chegar em 55. Certo? Qual a resposta correta aqui? Se eu quero a média entre 50 e 60, eu quero o valor entre 50 e 60, o 80 está errado. Certo? O valor correto é 55. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui com 55. Aí eu vou fazer 7 vezes 55. E vou pôr a resposta aqui. Aí, 35, 385. Agora, por que deu 80? Porque você digitou na calculadora. Isso daqui, essa sequência. 50 mais 60 dividido por 2. O que aconteceu? Você digitou uma sentença. A calculadora, ela te obedece. Então, ela faz o que primeiro? A divisão. Porque a ordem correta das operações são potenciação e radiciação primeiro, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. Então, ela vai primeiro dividir 60 dividido por 2, 30, e aí ela soma com 50. Tá? Então, como é que eu faço essa conta? Você coloca entre parênteses, certo? Você põe entre parênteses, é uma opção, porque você quer dividir por 2 este resultado, que é o que isso aqui já mostra, que é o que essa fração já mostra. Então, quando você tiver a operação de fração, resolve em cima primeiro, resolve embaixo se tiver, e depois faz a divisão. Então, faz 50 mais 60 igual, aí você vai ter que é 110. Aí você faz dividido por 2. Tá? Então, ou você põe entre parênteses, ou você resolve aqui em cima, quer dizer, apertando a tecla do igual, e depois divide por 2. Tá bom? Vamos adiante, então, para exemplo. Tá? Estes exemplos são os que eu vou trabalhar em média, aritmética, mediana e moda, tá bom? Sempre os mesmos aqui. Embora a semana padrão de trabalho seja de 40 horas por semana, muitas pessoas trabalham muito mais do que 40 horas por semana. A tabela de distribuição a seguir apresenta o número de horas trabalhadas na última semana por 50 pessoas. Calcule a média aritmética das horas trabalhadas. Então, tá aqui.
Então, ó, 9 pessoas trabalharam entre 40 horas,5 até 43,1 horas. Então, eu tenho aqui 40,6, 40,8, não é? 41, 42 horas. 9 pessoas, tá? Então, eu vou fazer 9 vezes que valor? Como é média aritmética, eu vou calcular, eu encontro o valor médio aqui, que eu calculo em MI é igual limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, vocês vão fazer 40,5 mais 43,1, que vai dar 83,6, né? Aí você divide por 2, que vai dar 41,8. Tá? E assim por diante, vocês vão fazendo a média. Só que quem lembra, essa tabela, quando fomos nós quem construímos, né, numa videoaula passada aí de tabulação de dados. Aqui nós temos uma altura, né, se você fizer 43,1 menos 40,5, dá 2,6. E vocês vão perceber que a diferença entre elas é sempre 2,6. Se você percebe isso, então basta calcular a primeira média. E aqui você vai somando 2,6. Tá? Então, 41,8 mais 2,6, 44,4. Mais 2,6, 47,0. Mais 2,6, 49,6. Mais 2,6, 52,2. Mais 2,6, 54,8. Oh! Mais 2,6, 57,4. Agora eu posso fazer FI vezes XI. Saco, Kira. Nove vezes 41,8, 376,2. 6 vezes 44,4, deu o resultado. 7 vezes 47, está aqui o resultado. 9 vezes 49,6, está aqui. 8 vezes 52,2, está aqui. 7 vezes 54,8, está aqui. 4 vezes 57,4, está aqui. Total, 2.448,8 horas trabalhadas. Porque esses 9 indivíduos trabalharam, em média, 41,8 horas. Porque todos eles estão neste intervalo. Então, o somatório das horas trabalhadas dele dá aproximadamente 376,2 horas. É isso que você entende aqui. Ó, 6 pessoas trabalharam em média 44,4 horas. Por quê? É a média desse intervalo, e elas trabalharam nesse intervalo. 6 vezes 44,4, 266,4 horas é o total aproximado de horas trabalhadas por essas 6 pessoas. E assim foi fazendo, né, a multiplicação. Então, a quantidade total aproximada de horas trabalhadas por essas 50 pessoas são 2.448,8 horas. Para eu saber a média trabalhada por pessoa, eu faço 2.448,8 dividido por 50, que é 48,98 horas semanais trabalhadas. Certo? Vamos a mais um exemplo. Né? Aqui, os dados a seguir representam os aluguéis mensais pagos por uma amostra de 30 domicílios da pequena cidade de bem distante. Determine a média aritmética do valor dos aluguéis. Então, está aqui. Como é que eu calculo mesmo? MI, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, ó, 5 residências pagam aluguel entre 630 e 780. Eu quero saber quanto paga de aluguel esses 5 juntos. Então, o que eu faço? Eu calculo a média do valor do intervalo, 630 mais 780, né? E divido por 2, 705.
Então, essas 5 residências pagam, em média, R$ 705 de aluguel. Então, juntos, eles... e assim vamos fazendo, né? Eu não fiz os juntos aqui ainda. 4 pagam entre 700 e 930. Então, a gente tem que achar o valor médio, 855. Tá? E assim você vai achando o valor médio. Agora, juntos, quanto esses cinco domicílios pagam de aluguel aproximadamente? Que agora eu já não tenho o valor exato. 5 vezes 705, está aqui o valor. E esses 4 pagam aproximadamente, como essa foi a média do intervalo, faço 4 vezes 855, aqui a resposta. E esses 9 domicílios? Eles pagam, em média, R$ 1.005, que é a média do intervalo. Então, 9 vezes 1.005, juntos, eles pagam aproximadamente R$ 9.045. Agora, a gente faz 1.155 é a média desse intervalo. Então, esses 8 domicílios pagam este valor aproximadamente. Então, aproximadamente, juntos pagaram isso. 8 vezes 1.155. 4 domicílios pagam em média esse valor, que é o valor médio desse intervalo. Então, eles pagam juntos aproximadamente R$ 5.220. Soma tudo. Então, vai ficar 30.450 dividido por 30. Assim, nós temos a média de R$ 1.015 de aluguel pago por domicílio, desses 30 domicílios. Agora, exercícios. Temos essa tabela que é de altura dos alunos, certo? Então, tem as classes. Vocês têm aqui as fórmulas, tá? Calculem. Pausa. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer a correção. Vamos achar o MI. Então, 5 alunos... eles têm, em média, né, assim, eles têm entre 150 e 155 centímetros. Tá? Se eu quero calcular a média da altura deles, de todos eles, dos 30 alunos, eu tenho que achar o valor médio. 150 mais 155 dividido por 2, 152,5. A média aqui, 157,5. Perceberam que aqui vai de 5 em 5? Basta eu somar 5 e 5 aqui, 152,5 mais 5, 157,5. Mais 5, 162,5. Mais 5, 167,5. Mais 5, 172,5. Então, agora, nós vamos fazer a multiplicação. 5 alunos têm, em média, essa altura. Então, eles juntos têm essa quantidade de centímetros. 7 alunos têm esta altura em média. Então, juntos, eles têm 1.102,5 centímetros. 8 alunos têm, em média, essa altura. Então, juntos, aproximadamente 1.300 centímetros. 6 alunos têm, em média, esta altura. Juntos, têm aproximadamente 1.005 centímetros. 4 alunos têm, em média, esta altura. Juntos, 690. Somando, eles têm aproximadamente os 30 agora, né? 4.860 centímetros. Então, a média de altura é 4.860 dividido por 30, que dá a altura média de 162 centímetros. Dá para ficar quieto? Vamos a mais esse exercício aqui, então, agora. Né? Também, a fórmula da média e o MI. Limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, façam que eu começo a correção. Vamos lá. MI, 50 mais 60 dividido por 2, 55. 60 mais 70 dividido por 2, 65. Repare que a altura aqui vai de 10 em 10. Então, aqui eu posso fazer também de 10 em 10. 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125. Né? Então, a gente quer saber,
Isso aqui são massas, né? Então, peso dos alunos. Eu quero a média deste valor. Então, 10 alunos têm, em média, 55 quilogramas. Por quê? Eles estão entre 50 e 60. Então, juntos, eles pesam aproximadamente 550 quilogramas. 16 têm, em média, 65, 1040. 24 pesam, em média, 75. Juntos, 1.800. 10 pesam, em média, 85. Então, juntos, 850. 9 pesam, em média, 95. Juntos, 855. 3 pesam, em média, 105. 315. 1, aí a própria média. 1, a própria média. Somando, 5.650 quilogramas. Então, para calcular a média, eu vou dividir pelos 74 alunos, que vai dar 76,35 quilogramas de média. Certo? E por último, né, o último aqui, vida útil das bombas de combustível. Esse aqui são meses, né? Então, ó, 80 bombas foram acompanhadas para ver quantos meses elas duravam. Então, ó, 4 bombas duraram entre 10 a 20 meses, 2 bombas de 20 a 30, assim foi até que 7 bombas duraram de 90 a 100 meses. Então, temos que calcular o MI, porque eu não tenho, né, 4 vezes que valor, certo? Que tempo de vida útil, né? Então, 10 mais 20 dividido por 2, 15. Significa que essas 4 bombas que estão neste intervalo tiveram uma vida útil média de 15 meses. E assim você faz para todos os intervalos. Ó, 25, 35. Reparem que a altura é 10, vai variando de 10 em 10. Aqui também, ó, vai mudando de 10 em 10. Aí, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Aí vocês calculem da maneira que vocês acharem melhor. Então, ó, 4 bombas tiveram a vida útil média de 15 meses. Então, 4 vezes 15, elas juntas duraram 60 meses. 2 tiveram vida útil média de 25 meses, juntas 50. Então, ó, 4 vezes 35, 140. 6 vezes 45, 270. 6 vezes 55, 330. 16 vezes 65, 1040. 17 vezes 75, 1.275. 18 vezes 85, 1.530. 7 vezes 95, 665. Total de 5.360 meses. Então, juntando as 80 bombas, elas tiveram uma vida útil aproximada de 5.360 meses. Então, para saber a vida útil média, 5.360 dividido por 80. 67 meses. É a vida útil média dessas bombas. Então, no nosso próximo videoaula, vamos trabalhar a moda, que é uma outra medida de tendência central. Espero que vocês estejam gostando das aulas, certo? E se inscrevam no meu canal, ok? Dê o joinha aí de que gostou, indique para os seus amigos, tá bom? Beijos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!